Vamos fazer uma viagem no tempo? Pense na França, lá em meados do século XIX. Um tempo de muita mudança, muita pobreza e um ceticismo crescente que parecia estar apagando a fé das pessoas. Pois é nesse cenário, no lugar mais improvável que se possa imaginar, que começa uma das histórias de esperança mais marcantes do nosso tempo. Bem no centro dessa história, a gente encontra a família Soberus. Eles já tinham sido donos de um moinho, sabe? Mas a vida deu umas voltas e eles perderam tudo, caindo na miséria total. E o símbolo dessa queda era a casa deles, o caixote. E olha, isso não é um apelido não. Era literalmente uma antiga cela de prisão. Um lugar úmido, frio, péssimo para a saúde de qualquer... E é nesse ambiente que a gente conhece a nossa protagonista, Bernadette. Uma menina de 14 anos, tão frágil, num mundo tão duro. Ela não sabia ler nem escrever, sofria com asma e ainda carregava no corpo as marcas de uma epidemia de cólera que tinha sobrevivido. Aos olhos do mundo, ela era ninguém. E é exatamente por isso que o que aconteceu com ela é tão impressionante. Tudo começou num dia frio, 11 de fevereiro de 1858. Bernadette foi com a irmã e uma amiga catar lenha perto da gruta de Massabielle. Uma tarefa comum, coisa de gente pobre que precisava se aquecer. Foi ali, naquele lugar simples e esquecido, que ela viu algo que mudaria tudo. Não só a vida dela, mas a história daquela cidadezinha para sempre. Uma senhora, de uma beleza que ela nem conseguia descrever, toda envolvida em luz. A notícia, claro, se espalhou como fogo e a reação foi imediata, mas dividida. De um lado, as autoridades, cheias de ceticismo, o promotor local, Vital Dutour, dizia que era fraude ou, nas palavras dele, uma afecção cerebral. Mas do outro lado estava o povo. As pessoas que iam até a gruta não viam a aparição, mas elas viam a Bernadette. E o que elas viam no rosto dela, a calma, a paz que radiava, aquilo convencia. Foram 18 encontros no total. E ao longo deles, a senhora foi passando suas mensagens. Eram mensagens simples, mas muito profundas. Nada de segredo sobre o futuro, não. Era um chamado de volta ao essencial da fé. Oração, principalmente pelos pecadores. Penitência, como um gesto de conversão do coração. E um pedido bem específico, que construíssem uma capela ali, naquele lugar. Só que tinha uma pergunta que não queria calar. O padre da paróquia, muito desconfiado, pediu para Bernadette perguntar o nome daquela senhora. Ela perguntou várias vezes, mas a resposta não vinha. E quando finalmente veio, foi algo que ninguém, muito menos a própria Bernadette, poderia ter imaginado. E para a gente entender o tamanho do que aconteceu, a gente precisa de um contexto. Só 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Olha, isso é uma doutrina teológica super complexa, discutida por séculos, que diz que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Um conceito que, com certeza, era totalmente desconhecido para uma menina do campo que nem sabia ler. E então, no dia 25 de março, a senhora finalmente respondeu. E não foi em francês, mas no dialeto local que a Bernadette falava. Que sou eu ero Immaculada Conception. Ou seja, eu sou a Imaculada Conceição. A Bernadette não fazia a menor ideia do que aquelas palavras queriam dizer. Ela saiu correndo e foi repetindo a frase o caminho inteiro até a casa do padre, morrendo de medo de esquecer. E aqui está o ponto que muda o jogo. Essa pergunta simplesmente desmontou o ceticismo do clero. Para o padre Peyramale, que duvidava de tudo até aquele momento, essa foi a prova. Não tinha como explicar. Como aquela menina que mal sabia o básico do catecismo podia falar o nome de um dogma proclamado há tão pouco tempo em Roma? Mas a mensagem não foi só com palavras, teve um sinal físico também. A senhora pediu para Bernadette cavar no chão da gruta e beber da água. No começo, só saiu lama, mas Bernadette obedeceu. E daquele gesto de obediência, daquela lama, começou a brotar uma fonte de água limpa, que se tornaria um símbolo mundial de cura e de esperança. Com os relatos de curas que começaram a surgir, a igreja criou um processo de verificação de um rigor absurdo. Os 7 critérios que o Comitê Médico de Lourdes usa até hoje são super estritos. A doença tem que ser grave, incurável, a cura tem que ser instantânea, completa, duradoura e o principal, tem que ser cientificamente inexplicável. Isso mostra que não há um pingo de ingenuidade nesse processo. E esse gráfico aqui mostra bem o resultado desse rigor todo. Veja bem, desde 1858, mais de 6.000 pessoas disseram ter sido curadas.
Dessas, os médicos consideraram umas 250 como inexplicáveis pela ciência. E no fim de tudo, a igreja reconheceu oficialmente só 70 como milagres. A diferença entre os números é gigante e mostra a cautela com que cada caso é tratado. O impacto de tudo isso transformou Lourdes para sempre. De uma cidadezinha pobre, esquecida nos Pirineus, ela se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Mas é um tipo diferente de peregrinação, sabe? O foco ali é o acolhimento de quem está doente, de quem está sofrendo. É um verdadeiro refúgio. A escala hoje em dia é impressionante. Todo ano, algo entre 5 e 6 milhões de pessoas de mais de 140 países visitam o santuário. É um fluxo constante de gente buscando cura, consolo, um pingo de esperança. E para receber tanta gente assim, foi preciso construir uma estrutura monumental. O santuário hoje ocupa 53 hectares. Tem 22 lugares de culto diferentes, incluindo uma basílica subterrânea que cabe, pasmem, 25 mil pessoas. E o mais importante, tem lugares como o Aquel Notre-Dame, que é um centro de acolhimento pensado inteiramente para o cuidado e o conforto dos peregrinos doentes. Certo. Mas qual o significado de toda essa história, mais de 160 anos depois? Bem, a mensagem de Lourdes continua ecoando de um jeito muito forte no nosso mundo de hoje. Em primeiro lugar, essa história toda é um grande lembrete de onde a verdadeira força se manifesta. A mensagem não veio de um teólogo, de um rei, de um poderoso. Veio de uma menina pobre, analfabeta. É a prova de que o extraordinário adora se esconder no ordinário, na simplicidade, na humildade. E aqui talvez esteja o ponto mais profundo de todos. Lourdes não é um lugar que promete o fim da dor. Milhões de pessoas vão lá e não são curadas fisicamente. A mensagem é outra. É que a fé pode dar um novo sentido para o sofrimento. Uma forma de encontrar propósito, dignidade e esperança, mesmo quando as coisas estão difíceis. E a gente termina com essa reflexão. A história de Lourdes começou com um gesto simples, uma menina catando lenha. Hoje, em um mundo que ama a complexidade, a tecnologia, o poder, essa história nos desafia a perguntar: onde, na nossa vida, no nosso dia a dia, a esperança pode estar escondida, esperando para ser encontrada na simplicidade? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia.